Calango News, o melhor do mundo alternativo e underground, você vê e ouve aqui. E hoje eu estou com uma figura ilustre aqui da Bacurau Web Rádio, meu amigo Thales Vilar, um dos grandes incentivadores do underground nacional e um dos maiores, se não for o maior incentivador da Calango News, de muito antes de ser web rádio, muito antes. Inclusive, já está com um tempinho já, né, do tempo que a gente se comunicou ainda no tempo que eu ainda fazia, né? Eram umas livezinhas no Instagram, tudo mais, que a gente conversou e tu viesse me incentivando, até que chegou o período de abrir a web rádio e está com um ano sendo o primeiro lugar aqui em Pernambuco, nos segmentos rock, hip hop e multicultural, e segundo lugar aqui em Arco Verde, dentre dos grandes aqui, né? E aí, Thales, beleza? Beleza, Márcio, estamos juntos. Conta aí a tua história, conta a história da Bacurau Web Rádio para a galera aqui de Arco Verde e região. Cara, o projeto da Bacurau Web Rádio surgiu quando acabou o programa Balaio, que era um programa da Rádio Delmiro FM, de Alagoas, que o Paulo Afonso faz divisa com Alagoas, com Pernambuco e com Sergipe, né? E eu fiz esse programa. Esse programa ele tinha 6 anos de duração. Desses 6 anos eu fiquei 2, que foram os 2 últimos anos que o programa estava acabando, né? E aí quando eu entrei, deu uma sobrevida no programa, e o programa durou mais 6 anos, e por questões indiferentes a mim e a Jorge, que era o âncora do programa, que era o dono do programa, né? A gente teve que finalizar o programa. Jorge teve um problema de saúde, né? Ele infartou, ficou doente e tal. Mas antes disso tudo, a gente saiu da Delmiro e ainda ficou 6 meses na rádio comunitária Angiquinho, que fica também em Alagoas. Fica num distritozinho lá de Delmiro, né? E a gente ficou ainda 6 meses na Angiquinho. E nesse período veio a pandemia, Jorge ficou doente, infartou e disse: cara, eu não vou fazer mais programa, não vou mais voltar e tal. E aí eu fiquei pensando, o que é que eu vou fazer, né? Porque eu sempre fui um cara ativista da cultura, mas eu não sei tocar, eu não sei cantar, entendeu? Eu não sei fazer porra nenhuma, a não ser incentivar, comunicar, né? Trocar uma ideia com a galera. E aí eu tive a ideia de montar a rádio. Do dia que eu pensei em montar a rádio até ela ser colocada na internet, foi 2 anos. Então, ou seja, é porque eu só conto do dia que a gente pagou o rocha e começou a fazer a rádio. Mas dessa data ela tem 4 anos. Mas se for contar esse período, ela tem 6. Porque há 2 anos antes eu tive a ideia da rádio, e aí, como eu sou um cara trabalhador, né? Não sou um cara rico, não tenho posse, eu sou um cara que trabalha para conquistar minhas coisas. Então foram 2 anos eu comprando os equipamentos. Um mês eu compro um microfone, um mês eu compro uma mesa, um mês eu compro um cabo, um mês não sei o quê. Até depois de 2 anos, quando eu tinha tudo, eu disse: agora eu vou montar a rádio. É porque o cara nunca tem essa verba para começar logo de cima. Tem que estar catando devagar, igual a mim. Meus equipamentos foi anos e anos também para estar... Anos para conseguir e tal. E aí, quando eu consegui o básico, que era a mesa de som, os microfones, a webcam e tal, e o host, fiz várias pesquisas de host para ver qual era o valor legal e qual era o serviço que prestava tal. Eu estou na KS Host, que é um host muito bom, não é o mais barato, mas é um host que tem nos dado uma boa assistência e tal. Então são 4 anos. E nesse meio tempo, cara, umas 20 pessoas disseram para mim que iriam fazer a rádio comigo. Só que, qual é o porém? O cara disse que vai fazer com você. Não, quero fazer um programa. Só que o cara vê, quando aqui é um negócio que tem responsabilidade, mas não tem dinheiro, o cara esfria, entendeu? Aí já muda. Porque ele vai ter uma responsabilidade. Eu disse: bicho, eu sempre falava para os caras que eu chamei para a rádio, não tem dinheiro não, mas responsabilidade tem. Então você tem que... Ele o quê? Se você disser para mim que você vai fazer um programa por semana, você tem que fazer esse programa na semana. E no dia que você não puder fazer ao vivo, você vai ter que gravar, mas não vai deixar de faltar o programa.
entendeu? Então, assim, quando o cara via que tinha uma responsabilidade, ele murchou. Eles murchavam, porra, não e tal, que eu tenho outras coisas para fazer. Porque rádio não é um negócio que é fácil de fazer. Você acha que é fácil de fazer, mas não é. Você vai fazer pauta, você vai fazer playlist. Eu passo, para você ter uma ideia, eu passo 40 minutos todos os dias mudando playlist. Só mudando. Não é nem fazendo programa ao vivo, porque a gente começou a fazer programas ao vivo, eu juro, só que a gente tinha uns problemas de conexão. Por exemplo, a nossa internet estava boa, às vezes a do convidado estava ruim. Às vezes a nossa estava ruim, a do convidado estava boa. Então a gente parou de fazer programas ao vivo por causa dessa dificuldade. E eu disse, Jura, vamos fazer gravado, porque se rolar essas coisas de internet, sobe, cai, né? Fica lenta, tal, pelo menos a gente grava e edita, e a gente edita e fica beleza. Então esse formato foi o que deu certo. E não que a gente não queira fazer ao vivo, também é mais cômodo para o convidado, porque quando você vai fazer ao vivo, às vezes o cara não consegue fazer naquele dia que você propõe uma data para ele. Quando você diz que é gravado, o cara não vai, eu faço então. Que horas vocês fazem? Bora fazer. Porque o programa é 19, mas a gente já gravou às 21. A gente começou a gravar 21 horas com o cara e terminou 22. Mas o programa vai na semana às 19. Quando a gente consegue, né, fazer isso. Então, assim, a Bacurau ela foi feita principalmente ela foi feita pensando na cena local. A cena local não produz muito. Então, eu não tinha programação extensa para estar fazendo com a cena local. Porque a cena local, tirando um monte de banda de cover, as bandas que produzem é uma ou outra. Então, se eu fosse depender da programação local, não tinha Bacurau Web Rádio. A rádio tinha acabado, entendeu? Então, a gente começou, aí veio a pandemia. A pandemia veio. E aí eu comecei a entrar em contato com assessorias. A JZ Assessoria, a Suzy do Dharma, a Farol Music, a MDPR. São todas assessorias de bandas underground, bandas, algumas famosas, outras não. A Isabelle Miranda, que faz inclusive a assessoria do COS, do Torture Squad e tal. E aí eu mandava e-mails para eles, né, falando, somos uma rádio aqui do Alto Sertão Baiano, assim, assado, vocês têm um cast aí de artistas e a gente tem interesse em entrevistar esses artistas. Vocês têm interesse em marcar umas datas para que a gente possa... E aí, meu irmão, a primeira que fechou foi a Isabelle Miranda. A primeira entrevista, a gente fez uma entrevista do Corsos. Não, ela foi a segunda, na realidade. A primeira foi a do GOG, a do Gonçalves, que tem um pod GOG agora lá de Brasília. Foi o Lucas lá de Brasília que articulou pra gente. E esse foi o primeiro cara nacional que a gente conversou, foi o GOG. Depois do GOG veio o COS e tal, e veio os outros dessas assessorias. Então, a ideia era para que a gente fizesse uma coisa para a cena local. Com a pandemia, todo mundo em casa. Então, eu comecei a conversar com as assessorias começaram a conversar com as bandas se interessavam em fazer entrevistas com a gente, e aí surgiu o underground. Foi até bom assim, porque o pessoal estava parado em casa inerte, sem espaço nenhum para divulgar. E sem fazer nada, o cara estava em casa, na pandemia, sem fazer nada. Vem uma rádio, quer entrevistar ele vai, está em casa. Eu digo, é por onde? Pela internet. Eu acho beleza, bora fazer. Exatamente. Eu passo por onde? Por computador? Não, computador, celular. Você que entende. Então a gente começou a fazer esse trabalho, Márcio, e a gente passou meses. Os únicos ouvintes da rádio era eu e Jurandir. Meses. Eu ia olhar lá o AdSense, só tinha um. Quando eu ia olhar no outro dia, 2. No outro dia, 3. Era eu mesmo que olhava. Então, hoje, a Bacurau Web Rádio é a primeira web rádio underground mais ouvida do Vale de São Francisco, de Paulo Afonso até Juazeiro. Nós somos o primeiro lugar. Referência. Em Paulo Afonso, nós somos também em primeiro lugar, até porque não existe outra rádio. E nós somos na Bahia, não é na região do Nordeste da Bahia, não. Da Bahia, a gente só está em segundo lugar, porque tem a Rádio Bahia Rock FM, que é de Salvador, que está em primeiro lugar. Segundo, claro, o AdSense
do Rádiosnet, que eles fazem mensalmente, né? Eles fazem todas por semana, né? Então, assim, para nós é um grande privilégio, porque a gente ser uma referência no underground, ser uma referência em entrevistas com bandas, né? Já fizemos 366 entrevistas desde a fundação. Lá no canal no YouTube. Isso, né? No canal no YouTube. O canal cresceu. Esse ano foi o ano que o canal mais cresceu. Foi um ano que nós saímos aí de 700 inscritos para 1.700, né? E é muito difícil você conseguir inscritos no YouTube. O YouTube é uma guerra. E hoje também está muito difícil você conseguir pessoas no Instagram. Porque o Instagram, ele limita você. Ele não quer que você cresça organicamente. Ele quer que você pague impulsionamento e tal. E nós não temos esse dinheiro. Então, a gente tem que ficar... Por que a gente entrevista as bandas? Porque é uma via de mão dupla. Quando a gente entrevista a banda, a gente proporciona para a galera da nossa região conhecer uma banda nova. E essa banda, ela divulga também nas redes dela que nós vamos entrevistar eles. Então, a gente faz uma modulação, né? Que é a forma que a gente tem de crescer nas redes sociais, né? Mas nós somos uma rádio essencialmente da internet. Então, como nós estamos na internet, a nossa via de crescimento é lá mesmo, entendeu? Você tem uma ideia, nosso site tem 14.900 e alguma coisa de visualizações, sendo que nós temos aí 600 a 1.000 visualizações por dia, né? Lá no site. E é que site ficou um negócio meio para trás depois de rede social, né? Mas nosso site é bem acessado, porque tem gente que não gosta de baixar aplicativo. Então o cara vai lá, acessa o site, né? E a gente sempre está divulgando o nosso aplicativo. Nós não temos lista no Spotify, não temos interesse em botar. Já conversei com o Jura, se ele tivesse interesse em fazer uma lista para o Spotify, Deezer, o Tidal, essas coisas. Só que eu disse a ele, bicho, se você quiser fazer, a gente faz. É mais um trabalho, mas se você quiser fazer, não, vamos ficar nessa mesmo. Então a gente divulga nosso site, divulgamos o nosso aplicativo e também temos a página de notícias, né? As assessorias sempre mandam para a gente está sempre divulgando. E esse trabalho, Márcio, o trabalho do underground é um lance que a gente faz porque a gente ama, cara, porque a gente gosta de fazer. Porque grana, né? A gente sabe como é o underground. A gente luta e trabalha como se estivesse ganhando milhões. Mas a realidade, o comércio local, ele não se sente... ele não acha que uma rádio de nicho vai dar visibilidade para ele. Ele prefere investir em uma rádio que passa bunda lelê, que a rádio é música de massa. Exatamente. Ele prefere ir. Você tem uma ideia, Paulo Afonso até rádio, a galera tá diminuindo de divulgar. Em Paulo Afonso existe uma cultura de carro de som. O cara acha muito melhor pagar ali 200 conto de carro de som, algumas horas de carro de som, do que divulgar numa rádio, entendeu? E aí eu não sei, porque cada um vê uma forma de comunicação diferente. E o carro de som, o cara é obrigado a ouvir, né? O cara passa, você é obrigado a ouvir. Empurrado mesmo. Você é obrigado a ouvir. E lá é uma rádio de nicho, do nicho. Lá é nicho do nicho. Assim. Nós temos um público específico. Nós temos uma abrangência específica. Mas, assim, é muito gratificante conhecer bandas novas, porque assim, a gente conversa com bandas do Brasil inteiro e a gente dá a oportunidade do ouvinte estar sempre ouvindo uma música nova e diferente. Se você for ouvir a nossa programação, você vai ver que 95% da nossa programação é em português. São bandas que cantam em português. E existem bandas brasileiras que cantam em inglês, mas são bandas brasileiras. A nossa programação preza, assim, eu sempre foquei nessa ideia de não, vamos priorizar o português. Não estou dizendo que não vai rolar. Não, e autoral, todas são autorais, não tem nenhuma. Na rádio não rola banda cover, e algumas bandas já pediram.
Porque também é uma forma de incentivo para você criar, não ficar só à sombra de ninguém também, não é, Thales? Você está fazendo propaganda de banda que não precisa, bicho. Você vai fazer um cover do Iron, pô. O Iron não precisa, bicho. Às vezes você faz um cover de alguma atração que lhe influenciou e tudo, mas fazer uma banda cover. Não, eu falo sempre para minha esposa. Lá em Paulo Afonso tem muitos bares, restaurantes. E alguns fazem alguns eventos lá. Eu já disse a ela, olha, eu saio às vezes porque ela gosta. E no casamento você tem que ter essa modulação, né? Não é só você, são duas pessoas. Então, quando ela pede, eu vou. Mas eu sozinho, eu particularmente, eu não saio de minha casa para ver cover. Eu não tenho nenhuma tara de ir para um bar ver um cara fazer um tributo do Iron, um tributo do Led Zeppelin, um tributo do Charlie Brown. Não vou mesmo. Eu digo, cara, eu não vou, não tenho interesse. Para ver cover, eu prefiro ir lá eu vou no YouTube e vejo os clipes dos originais, entendeu? Agora, se você tem uma banda de rock and roll, de reggae, de rap, de hip hop, de forró, do que for, mas é uma música sua, autoral, eu me sinto instigado em ir. Eu vou lá ver o trampo desse cara, entendeu? Porque é um trampo original. Assim, eu não sei o que é, então eu não tenho parâmetro nenhum. Então quando eu chego lá é uma novidade para mim. Porra, fulano Márcio tem uma banda de blues autoral de letra dele. Porra, eu vou lá, eu vou fortalecer primeiro, né? Fortalecer a cena, indo pro evento do cara, mostrando, ver o trabalho dele, né? Fortalecendo, estando lá, e você tá no bar, vai consumir, etc e tal. Mas eu não saio de minha casa para ver cover. Esqueça, eu não vou. Só se a mulher quiser ir, eu vou com ela, mas eu não vou pela música, não. Eu tô indo pela comida, pela birita, pelo lugar, mas pelo som. O massa da gente, Thales, é porque a gente não vai só rock, não é só rock. A gente divulga tudo que é alternativo, um forrozinho pé de serra, um reggae, tudo. Como na Calango News, a Bacurau, quem ouvir a Bacurau Web Rádio vai ouvir de tudo que é bom, menos bunda lelê. Como lá na Calango News, que foi Thales Vilar e Jurandir quem incentivou a hoje, 1 ano fez em outubro agora, que a Calango News está no ar. O primeiro ano da Calango News, né, cara? E já é primeiro lugar em Pernambuco, aqui pela Rádio Net aí, não é? A gente está precisando de sangue novo na comunicação, entendeu? E a gente está divulgando, Márcio, as bandas desse nosso Brasil aí, bicho, que a gente não sabe quem é, não conhece, as cenas dos outros lugares. A gente conversou com algumas bandas das antigas que não tinham tanto espaço como tem hoje, né? E a gente vem fazendo esse trabalho aí há 4 anos. Não é fácil. Às vezes dá vontade de desistir. Vou dizer para você que eu vou dizer para você, vou até fazer uma como é que chama? Essas palavras bonitas eu estou esquecendo. Fazer uma declaração para você que há uns 15 dias atrás me bateu isso na cabeça. Eu disse, meu irmão, eu vou desistir dessa porra. Como já estava no fim do ano. Mas de vez em quando eu também bato esse desgosto aí. Porque a gente faz porque gosta mesmo, bicho. Porque a gente não ganha nada, às vezes ainda recebe crítica, ainda tem gente que ouve só para querer. Seca a bodega, né? E aí, há 15 dias atrás eu pensei, porra, estamos no fim do ano. Estamos finalizando a programação da rádio. E aí eu pensei, porra, vou deixar de lado. Só que eu fico pensando, porra, irmão, eu passei 4 anos fazendo isso. E não vou desistir. Eu só vou desistir, como eu falei até pra Jura. Eu te juro, enquanto eu puder pagar o host, eu faço o programa. Se um dia acontecer dele ir para outra coisa e tal, eu também vou compreender. Mas eu disse a ele, bicho, essa cruz aqui é minha, né? Mas Jurandir tem sido um grande parceiro, né, nesse. É o cara que muitas vezes me faz parar de ter essa ideia de desistir. Porque, porra, tem um cara, um brother, que gosta do lance, que está se voluntariando 100% para fazer, entrando de cabeça das minhas ideias doidas, entendeu? Aí eu digo, porra, não posso parar, entendeu? Inclusive, um abraço aí, Jurandir. Um dia a gente vai, ou eu vou lá, ou você vem aqui um dia, Jurandir, para a gente se conhecer pessoalmente, viu? Inclusive, todos os sábados,
a partir das 21h30 na Calango News, o programa Jurássico Bacurau. Retransmissão do que está rolando lá no canal no YouTube. Dá uma chegada lá no canal do YouTube da Bacurau para vocês verem tudo que Thales está dizendo a galera que já passou por lá. E bate essa vontade, né, cara, de desistir, porque as pessoas têm muito mais uma visão capitalista da vida. E quer queira, quer não, o dinheiro vem para confundir o amor, né? E a gente precisa de dinheiro. Né? A gente precisa sobreviver e a gente precisa se focar, às vezes, em coisas que são necessárias para a nossa família, entendeu? Exatamente. Então a gente precisa estar junto estar pensando nisso, né? De grana, de trabalho e tal. Exatamente. E eu antes nunca pensei na Bacurau como hobby. É um hobby também, mas eu nunca pensei necessariamente é um hobby. É meio uma missão da gente, uma missão também. Porque se fosse hobby já tinha acabado, já tinha. Vou investir mais dinheiro nisso não, entendeu? Então estamos há 4 anos nessa jornada aí, e que venham mais 4 anos e tal, e vamos aí, né? Falo sempre para a Jurandir isso. E a gente tem alguns desafios, né? Esse ano que vem temos novidades, nós vamos fazer um canal de podcast, né? O Bacurau Cast, né? Que era um podcast de áudio, né? No começo, lá pelo Castbox. Existem, na realidade, lá no Castbox, eu acho que tem umas 40 e tantas entrevistas. A gente nunca mais mexeu naquilo ali, no Castbox, mas está lá registrado, porque a ideia era um podcast de áudio, não tinha vídeo, a gente não pensava em vídeo. Aí era rádio, eu digo, Jura, vamos fazer na rádio, no stream da rádio, e vamos colocar no repositório do Castbox. Era um áudio. Tinha a foto do cara lá, tal como a gente faz hoje o Underground e o Jurássico, só que é vídeo, né? Mas os primeiros eram podcasts de áudio. E a gente fez uns 40 e tanto, cara. Eu acho que quase 60, eu acho que eu e Jura fez. Fiz uns sozinhos, Jura fez uns sozinhos. E aí era Bacurau Cast, tá lá no Castbox, quem puder. A previsão para quando vai? A gente, em janeiro, nós vamos fazer a reunião de pauta. Tá dando uma pausada agora. Agora nós paramos na primeira semana de novembro, né? Ano passado, sempre a gente para em novembro, viu, Márcio? Sempre em novembro a gente para. Sempre a gente dá uma parada em novembro. Porque tem em dezembro, Júlio também é sindicalista, trabalhando no sindicato e tal, e ele precisa ficar viajando, fim de ano, tal, convenções coletivas e tal, e ele fica muito atarefado no fim do ano. E eu disse a ele, não, cara, vamos todo novembro, já tem uns 2 anos que a gente para em novembro. Então agora parou os programas ao vivo, né, os programas gravados, né, os programas do canal. Então esses pararam em novembro. Na realidade temos um segunda-feira, me esqueci, segunda-feira a gente vai gravar um que é de uma banda chamada Escarno. A banda está lançando um trabalho novo e eles lançaram agora e a gente vai abrir essa sessão, vai gravar mais um e vamos finalizar o ano por causa justamente do lançamento e tal, para pegar o feeling deles, entendeu? É por isso que a gente vai gravar na segunda-feira. Mas em janeiro nós vamos fazer a reunião de pauta e lá mais tardar, Márcio, no final de janeiro, no final mesmo, nós vamos estar com um podcast no nosso canal. Estou resolvendo a questão, já definimos o local do estúdio, já tem alguns equipamentos pelo YouTube, e ele vai ser uma vez por semana. Mas em uma vez por semana a gente vai gravar 2 ou 3 pessoas no mesmo dia. Não vai ser aqueles podcasts extensos. A gente entendeu que é melhor a gente fazer. Fica meio cansativo. A gente vai fazer 1 hora, eu acho que tá bom, né? 1 hora, se algum convidado ou outro às vezes sempre passa. Padrão da Bacurau, 1 hora. 1 hora, e porque também, se o papo for interessante, a gente deixa esticar. Mas se não, a gente fecha em 1 hora, claro, acordado com o convidado, né, para não estar cortando ninguém e tal. Então a gente vai fazer esse podcast essencialmente para receber a cultura local, a cultura de Paulo Afonso. E aí no podcast a gente vai sair um pouco dessa linha de banda.
No Underground de Bacurau e no Jurássico. Se tiver alguém na cidade de fora, aí você já alinha com o pessoal, né, para passar lá. Se tiver alguma banda em turnê, né, que já tá por lá e tal, e chama. Isso, a gente chama lá pro estúdio e vai conversar com eles. Mas o programa Underground de Bacurau e o Jurássico vão continuar porque são programas cativos. Já tem 4 anos os 2 programas, né? E são programas que têm ouvintes cativos, pessoas, tanto ouvintes e pessoas que assistem no YouTube, as próprias bandas, né? E a nossa receita do sucesso, né? Que é os programas que tem visibilidade, que tem capilaridade dentro da internet e tal. E o podcast vai começar, a princípio, como um beta, um projeto beta. A gente vai começar e durante o processo a gente vai melhorando ele, entendeu? Ou melhorando, a gente vai testando tudo. O que der certo, nós vamos fechando. Como os 2 outros programas surgiram assim. E a gente vai. Mas ele é essencialmente para ouvir a cultura local. E a cultura local não é só banda. A gente vai conversar teatro, dança, artesanato, artistas plásticos, escritores, exatamente, professores. Pessoas com ambientais, políticos. É a mesma coisa da gente aqui na Calango News, não abrange só música. Isso, tem pessoas com notório saber, pessoas icônicas da cidade. A gente vai, assim, pelo menos quando a gente sai da música, o leque de convidados aumenta, né? E as bandas também vão rolar nesse processo. Inclusive banda de bunda lelê. Não vai ser só rock and roll, o podcast é outra dinâmica. Vai rolar os caras algumas bandas de bunda lelê, de caras que são brother nossos, né? Eu não vou dizer pro cara e garantir para ele que vai rolar o som na rádio, porque não vai. Mas na entrevista ele pode, a gente vai conversar com o cara, conhecer o trabalho dele. O trabalho dele é arte. Eu posso não gostar, não é minha praia, mas o cara é artista, o cara tem know-how. E que tem vários lá em Paulo Afonso que são dos anos 80, saca? Que tem trabalho, disco gravado, que alguns estão no ostracismo, a gente quer puxar de novo para a galera conhecer o cara. Então essa é a ideia do podcast. Nós, eu e Jura, ficarmos conhecidos como entrevistadores do Bacurau Cast e as pessoas conhecerem essas pessoas. Entendeu? Vocês estão fazendo o papel que as autoridades que se dizem competentes, entre aspas, deveriam fazer, dar essa oportunidade para os artistas, como toda a cidade, a grande maioria, né? O pessoal deveria, a prefeitura, secretaria de cultura, esse pessoal deveria abrir mais espaço para esse tipo de trabalho que a gente faz hoje em dia. E Paulo Afonso, que tem Copa Vela, conhecido nacionalmente. 40 anos Copa Vela. Paulo Afonso é muito conhecido aqui no Brasil pelos seus eventos, pelas suas... E ano que vem é ano eleitoral, né? Então, ano que vem, a gente vai conversar com os pré-candidatos a prefeito, né? Inclusive, a gente em janeiro já vamos fechar a pauta. E a gente vai fazer, não é de boca, porque se a gente marcar com o cara no papel e ele bater fofo, nós vamos na rádio dizer que ele fugiu do debate. Entendeu? Vamos fazer questão de dizer isso. Combinou e abriu, então, porque não tem argumento. Não tem argumento. Então, assim, a gente vai conversar com os pré-candidatos, claro, com aqueles que querem ir, porque a gente também não vai adular ninguém para ir, não. A gente vai conversar com os pré-candidatos e alguns candidatos a vereador. Por que alguns? Porque são muitos. O vereador tem que sua porra. Então a gente vai focar naqueles mais competitivos e naqueles que representam a categoria, que estão na cultura. Pronto, vamos dizer, se tiver um músico lá que é candidato a vereador, esse cara vai ser ouvido no podcast. Por quê? Porque ele é da cultura, ele está sendo candidato falando nessa plataforma, então a gente vai ouvir ele. E aí a gente vai ouvir, né, alguns candidatos a vereador, aqueles mais competitivos e aqueles que têm na sua pauta a cultura. Por quê? A gente vai dar oportunidade para esse cara e não quer dizer que a gente não vai fazer campanha para ele. A gente vai apresentar ele no programa e ele vai lá dizer seus ais, entendeu? Os pré-candidatos a prefeito, não, já é diferente. A gente vai conversar uma sabatina, trocar uma ideia mesmo.
E vem cá, meu irmão, você é candidato a prefeito, o que você fazer vai impactar na minha vida, então a gente precisa discutir isso aqui. Pronto. E os candidatos a vereadores, aqueles mais competitivos, como eu falei, e se tiver pauta da cultura na plataforma política dele, melhor ainda, que a gente vai conversar e tal. Mas é aquela coisa assim, não é uma inquirição. Eu não vou inquirir o cara, nem a gente vai colocar o cara para ser ridicularizado. Tal. Não é a ideia não é essa. O cara é convidado. Agora vai ter algumas perguntas espinhosas que ele vai ter que responder. Ele vai dar a resposta dele. Se o ouvinte achou bom ou não, entendeu? Não é problema nosso. Nossa função é fazer a ponte. Não quer dizer que os caras que vão lá, a gente vai votar neles, entendeu? Exatamente. O voto é secreto. Lá a gente vai falar com todo mundo. Com todos os pré-candidatos a prefeito, nós vamos conversar. Não quer dizer que existe, eu posso ter minha predileção, o Jurandir pode ter a dele, né? Mas isso, na conversa, a gente vai tentar não demonstrar isso. E sim falar, perguntar os problemas reais da cidade. Bicho, isso. O que é que tu está pensando para a cidade? A gente é da cultura, o que é que você está pensando concretamente? Tal? Então vai ser uma conversa, né, sem muita marra, mas uma conversa centrada. Entendeu? É até bom para quem é pré-candidato aí, para ter um espaço para ir lá, porque Bacurau referência nacional. Então está ali o espaço. Então está com medo de quê? Vai lá e diz tua proposta. Tem uns podcasts tanga, né? Tem aqueles podcasts que os caras vão para ficar babando um ovo no outro. Não vai ter isso na Bacurau. A gente vai tratar todo mundo igual. E as perguntas que nós vamos fazer são perguntas pertinentes, relevantes. Eu vou perguntar qual é a proposta não do cara justamente. E a gente vai conversar nesse sentido. Então, esse é o nosso esse projeto de conversar com os candidatos, até porque todos os demais podcasts da cidade vão fazer isso. Nós não estamos inventando a roda. Os outros podcasts que existem, mais alguns podcasts na cidade, como o AN Podcast do Bernardo Araújo, que sempre leva alguns políticos lá, o pessoal do Pod 2, o pod do Osildo Alves, que vai estar lá também, o pessoal do Ilha FM, etc. e tal. Tem outros podcasts que vão chamar os pré-candidatos a prefeito e alguns vereadores, candidatos a vereadores. Então nós não vamos fazer. A diferença é que nós somos uma rádio underground alternativa, antifascista, né, anti-bolsolixo, e se o candidato que está lá disser que votou em bolsolixo, ele que convence a galera dele lá, entendeu? A gente vai trocar ideia nesse sentido, perguntar a ele algumas coisas pertinentes e é isso, entendeu? É um bate-papo informal, uma coisa sem ser muito bonitinha. É um negócio que você vai, como se estivesse batendo papo na rua com qualquer outra pessoa, e você vai chegar lá e dar a sua proposta lá, sem muito arrudez, sem muito... Se não deve, não teme, vai lá e conversa, não é? A ideia é essa, né? A ideia, então, assim, como o ano é eleitoral, ano que vem, então a gente vai falar sobre política, mas a Bacurau, ela não é uma rádio que milita, vamos dizer assim. Nós somos uma rádio antifascista. Eu sou um cara que sou de esquerda, mas eu sou uma esquerda sem partido, né? Já estive em alguns partidos de esquerda, já estive no PT, no PSB, no PCdoB. E Jura não. Jura é um cara que está no partido, sindicalista, está filiado ao Partido dos Trabalhadores e tal. É um cara de esquerda, mas que está ligado a um partido. E eu sou um cara de esquerda que não estou ligado a partido nenhum. Mas Jurandir é aquela tranquilidade, o cara pacífico, apaziguador, né? Que tem a posição dele, mas é um cara apaziguador que está mais ali para todo mundo, né? Rapaz, eu não vou mentir para você, não. De todos os podcasts e web rádios que eu vejo entrevistas aí, e não, claro, não dizendo que os colegas são melhores, eu estou falando que Jura está num nível muito bom, nível Rude Crio, Kiss FM, saca? Com certeza. Ele está nesse nível, ele está 89, sabe? Ele está nesse nível. Eu digo a você, eu não sou como Jurandir. Jurandir é um cara que conhece música, é um cara que estuda música, é um cara colecionista, é um cara que vem desde dos anos 80 aí. E uma descoberta da Bacurau, né, Jurandir? Né? Como radialista. Como radialista, sim. A gente já conhecia ele como músico, né?
cantor, né? Ele era vocalista, foi vocalista de 3 bandas, né? E aí essa vertente dele de radialista, ou web radialista, foi se descobrindo, mas ele já tinha um talento. Já. Entendeu? Só bastava só bastava a gente... E ele gosta da onda. Rapaz, eu não vou mentir pra você não, as entrevistas da Jurássica com o Jurandir são todas impecáveis. Ele é um grande entrevistador. Eu faço às vezes sozinho, quando ele tem os trampos dele, não dá pra fazer comigo. Eu faço, mas eu juro a você, apesar de estar 4 anos fazendo, eu ainda me sinto seguro. Porque eu não conheço, eu gosto de música underground, mas eu nunca fui um estudioso da música. Eu tenho um gosto. Ele é um cara que tem gosto, que conhece o som, que conhece a letra. Música, né? O cara, ele conhece os componentes, ele conhece a iniciativa da banda, ele conhece quando fundou, quem entrou, quem saiu. É praticamente uma enciclopédia. Isso, ele é um cara... E além de, mesmo que ele não saiba, quando ele não sabe, ele faz aquela pesquisa, sabe? Então o Jurandir é um profissional e assim, eu fico muito orgulhoso. Eu fico muito orgulhoso porque ele é um cara batalhador, é um cara da cena, né? Ele é um cara que representa a cena underground de Paulo Afonso. Ele é uma referência. Ele não gosta que eu diga isso, mas ele é uma referência para muita gente. Quando a galera vai fazer algum evento de underground e pede alguém para conversar, como eu sou um cara odiado, a galera chama Jurandir. Entendeu? É eu aqui em Arco Verde. A gente é meio não tem papo na língua, não. A gente é meio. Meu problema é a língua. Tem a língua meio ferina, aí a gente se lasca. E aí tem esse processo. E Jura, quando estava no balaio, o Jorge chamou o Jura para fazer bancada. Eu tinha chamado Jura, mas Jorge também reforçou o convite e Jura na época não foi porque era tudo sábado, todo final de semana, e ele não queria sacrificar o final de semana dele, e ele não foi pelas razões dele e tal. Naquele momento ele não achou que seria interessante e tal, mas Jorge o convidou, né? E é isso, cara. O que eu posso falar é que hoje o que me dá orgulho é: somos a 2ª web rádio underground mais ouvida da Bahia. Somos a 2ª web rádio mais ouvida do Vale do São Francisco. E nós somos a 1ª de Paulo Afonso. E eu digo para você que a nossa programação é melhor que o Spotify. Porque no Spotify você está ouvindo o Iron, aí no meio passa uma propaganda de Zezé de Camargo. Na Bacurau você nunca vai ouvir isso. Primeiro que as playlists são muito grandes. Então você só vai ouvir as vinhetas da Bacurau depois de 1 hora, 1 hora, 40 minutos, né? Porque a ideia do cara é proporcionar para ele estar ouvindo o som, uma coletânea, que são várias bandas do Brasil, bandas novas. Eu acho que a maioria das bandas muita gente não conhece e passa a conhecer lá, e as playlists não repetem, todos os dias são playlists diferentes. É muita banda, cara. Muita banda mesmo. Assim, que tem banda que eu ainda nem rolei ainda. O cara já me viu a música, tem uma cara e nunca rolou, porque são muitas coisas para rolar. Mas vai acontecer, e peço para os músicos, artistas autorais que enviem músicas para a gente, né? Exatamente. bacurauwebradio@gmail.com. Envie para a gente. Acesse nosso aplicativo, está lá na Play Store. Nós não temos para o iPhone, nós não temos para iPhone, mas temos para Android, né? E quem não quiser baixar, temos o site, né? bacurauwebradio.fm e radioonline.net, e temos nosso programa lá, nosso canal no YouTube, que você pode ver todo o repositório, todas as bandas que passaram por lá, você pode ver. E temos também nosso perfil no Instagram, Rede Bacurau, que você vai ver também lá as nossas campanhas, né? Toda a atividade que a gente coloca da rádio, a gente também tenta colocar lá no Instagram. E se o pessoal aí quiser, o seu trabalho está começando agora, tá pensando, eita, como é que a gente vai fazer? Tem Calango News, tem Bacurau aí, ó. Entre em contato através do Instagram, como a galera vem entrando em contato comigo também. E a gente joga lá, eu peço músicas, assim como tu também pede, a galera manda por e-mail. E a gente joga lá na playlist, toca 24 horas por dia, aleatoriamente ali. E é isso, a galera que está começando, não se acanha, pode chegar, que a gente está aqui para isso mesmo, para dar esse pontapé. A missão da gente é essa.
divulgar o cenário underground, não é isso, Thales? Isso. E outra coisa, assim, ano que vem, como a gente vai estar com o podcast, a gente vai estar no estúdio, porque a gente está remoto desde a pandemia, né? Eu tenho um setup em casa e Jurandir tem um setup na casa dele. Só que agora que a gente vai fazer o podcast, o que é que vai acontecer? Nós estamos com o estúdio, então vamos ter algumas programações ao vivo. Por exemplo, a programação de meio-dia às 2, eu vou fazer ao vivo. Você vai poder ligar, pedir música e tal, porque a gente não estava fazendo isso. A gente não estava fazendo isso. Futuramente eu também pretendo, quando tiver um PCzinho melhor, né? Um lugar legal. Trabalhar com isso. E a gente vai fazer eu vou fazer um programa diário. De meio-dia às 2, eu vou fazer esse programa. E Jurandir vai fazer um Jurássico também. A definir ainda, não definimos isso. Agora o do Underground eu estou querendo, pelo menos durante a semana, né, fazer um programa ao vivo eu estou falando de 2 horas, mas pode ser menos também, tá? Porque às vezes você sabe como é tempo e tal. Então, mais 1 hora, eu garanto a vocês que ano que vem o Underground vai ter um programa de 1 hora ao vivo, no horário nobre, de meio-dia às 13. E Jurandir a gente ainda vai definir, porque o programa de Jurandir era todo sábado entrevista, só que ele passou a ser diário. Então, aí tem que definir com o Jura como é que vai ficar, tem a disponibilidade dele, né? Porque quando você vai fazer programa ao vivo, você tem que fazer todo dia, né? Então, é outra responsa. Mas a gente vai sim fazer programas ao vivo, porque é interessante a gente ter essa interação, saca, Márcio? O cara mandar uma mensagem no Zap, mandar uma ideia, ligar, interagir ao vivo, trocar uma ideia. Gosta disso, né? E aí a galera gosta. Não estamos inventando a roda. As rádios já fazem isso. Só que nós vamos fazer também, só que no underground. Como o André está fazendo lá na Pop FM, lá de Surubim, lá no Vitrolando lá. André, abração André aí, André entrou de cara aí, Metal Foral Brasil aí. Foi transmitido a primeira vez, o primeiro programa até hoje, está aí na Bacurau Web Rádio. Até o Calango News se tornar web rádio e também começar a transmitir o Metal Foral, que eu tive a honra de começar com o André, e hoje está só o André. Mas está aí, André, radialista hoje, com o Vitrolando Metal Foral Brasil. O Brasil hoje tem mais 5 web rádios que retransmitem, né? Referência já. Ele já é referência. Eu agradeço também a ele, cara. O Metal Foral Brasil é um programa feito com muito esmero por André, dentro das dificuldades que ele tem, faz um programa excelente. Mas também na Bacurau nós temos também o Alex Gonzalez, que faz o Central Station. Isso, que é um programa todos os sábados a partir das 14 horas. Nós temos nas sextas-feiras o programa Magnético do Gabriel Tomás, né, do Autoramas. Como é um programa que o Gabriel tem uma vida dupla, né, entre radialista e banda, então tem sextas que não rola, porque ele grava de acordo com a disponibilidade dele. Mas está lá, o Magnético. E o Alex Gonzalez, né, que rola centrais, ele manda religiosamente todo sábado, né, o programa para a gente fazer a retransmissão. E o André também manda religiosamente o programa Metal Foral Brasil. Então, essa regularidade ela é boa para o ouvinte, porque o cara sabe que todo aquele dia vai rolar o som. O cara sabe que no domingo vai rolar o Metal Foral, o cara sabe no sábado que vai rolar o Central Stage, e o cara sabe na sexta que vai rolar o programa Magnéticos, né? E eu também quero agradecer às assessorias. Eu já tinha falado no começo, mas eu quero agradecer ao Johnny da JZ Press, assessoria. Quero agradecer também a Suzy do Som do Dharma, a Isabelle Miranda. Quero agradecer também a Farol Music, a MDPR, né, que é inclusive uma assessoria gringa, né, que a gente está trocando ideia. O cara está mandando umas coisas para mim. Eu converso com ele via Google Tradutor. O tradutorzão. E a gente está se comunicando. Ele tem mandado muita coisa para mim, da gringa, né? Então, para a gente, esses parceiros são importantes e que venham mais parceiros. Nós estamos aí. Nós temos uma série de espaços na rádio que precisam ser ocupados. A gente ainda não tem um programa de rap ao vivo, né? O programa de rap que a gente tem é uma playlist, né? Na hora que quiser o Consciência Rap, tá na mão, viu? E aí tem um programa de reggae, que nós temos 2 programas de reggae na rádio.
Nós temos um programa de reggae dedicado às bandas nacionais e tem um programa de reggae dedicado às bandas internacionais. Então são 2 programas de reggae. E nós temos um programa do underground, que é o underground que a gente faz gravado, mas eu quero fazer também ele ao vivo. Underground Bacurau retransmitido todas as sextas, 10 horas da manhã na Calango News. E o Jurássico Bacurau, 21h30, se não já tiver. Já tá cedo. 21h30 todos os sábados também retransmitido na Calango News, viu? Daqui a pouco. Então, assim, Márcio, eu agradecer, cara, eu só tenho a agradecer. A gente surgiu com essa proposta da rádio sem muita pretensão, né? Hoje nós somos uma referência no underground nacional, somos uma referência no nosso estado, e isso é importante. Somos referência na nossa cidade, na nossa região, e a gente quer mais parcerias. E quero dizer para você que quer fazer uma web rádio, vá, cara, sabe? Meta as caras, faça, corra atrás, se você gosta, né? E é isso, cara. E essa parceria que a gente tem com a Calango News também, essa sinergia, que é importante porque a gente um está sempre divulgando o outro, e é assim que se faz a comunicação alternativa, né? A Calango News Web Rádio foi um grande incentivo da Bacurau. Foi um stream do primo de minha esposa, Andreison, que tem a Unite Web Rádio, estava com 2 streams, um parado e a Unite. Cedeu, aí veio o incentivo que Thales já vinha há muito tempo já, juntou os 2, pronto. Valeu, Andrés, mais uma vez, 1 ano já no ar. Primeiro lugar no segmento rock aqui em Pernambuco, hip hop e multicultural, por causa de Andrés e pelo grande incentivo da Bacurau de Thales, né, e de Jurandir aí. Thales, valeu mesmo, meu irmão, brigadão. Thales está aqui em Arco Verde, um dia eu vou lá em Paulo Afonso para a gente conversar. Vamos fazer um evento lá, quando a gente for fazer o evento da rádio, você vai lá. Vamos sim. Inclusive Biocídio aí, né? Tá na ativa, no dia que tiver um espaço lá, é só chamar também, viu? Nós vamos fazer, né? Estamos aí esperando os resultados da Lei Paulo Gustavo, e provavelmente a gente vai fazer sim um evento aí de 5 anos de rádio, e eu quero que você esteja lá para fazer a cobertura, para a gente ter conversado. Lugar para ficar tem, e a gente vai se desenrolando lá. Thales, mais uma vez, meu irmão, brigadão, foi uma satisfação. Uns 4 anos que a gente só online e agora pessoalmente aqui. Estão hospedados aqui em Arco Verde e a gente aproveitou. Thales, valeu mesmo mais uma vez. Manda um abraço pro Laranjão, sempre estou ouvindo a programação dele. O espaço hip hop precisa ter mais audiência, precisa ter mais pessoas que investam nisso. E ele é um cara guerreiro, faz o som dele, quer dizer que o som dele, as músicas dele rolam na nossa programação. Então, para a gente é uma grande satisfação estar com artistas assim, entendeu? Artistas de nossa região, caras comprometidos com a cultura, e o programa de Laranjão tem esse compromisso. Laranjão é compromisso certo, toda semana. É isso aí, galera. Calango News, o melhor do mundo alternativo e underground, você vê e ouve aqui. Valeu!